Então assim, eu vou deixar esse fluxo disponível apenas por 24 horas após a publicação desse vídeo. Então se você faz parte do grupo, você já sabe como é que funciona a regra aqui. E se você faz parte do grupo, você já vai poder fazer o download desse arquivo. Esse link vai estar na descrição do grupo do WhatsApp, meu Typebot Milionário, tá? Acesse a descrição e faça o download desse arquivo. Se você chegou depois das 24 horas, acessar lá a descrição, você não verá mais esse arquivo aqui. Aí você vai ter que assistir o vídeo e fazer manualmente ele aí. Ou tá, se você quer praticidade, entra para minha comunidade, meu Typebot Milionário, que está com preço imbatível ainda de pré-lançamento, e esse preço vai aumentar na próxima semana, rapaziada. A partir de 8 de julho a gente vai subir o preço de novo, como a gente tem feito desde 2 meses atrás. Foi subindo, subindo e a gente só está subindo. Quem está entrando no preço baixo está entrando. Quem for deixar para frente vai pegar caro, tá? Quando a gente lançar propriamente aí o nosso treinamento, vai ficar caro, tá? E a gente está o tempo todo trazendo informações para a comunidade. Toda semana tem conteúdo novo, ou módulo, aulas atualizadas. É um curso completamente atualizado de Typebot, envolvendo todas as ferramentas que a gente pode conectar com o Typebot, a gente está explorando, tá? Então assim, é uma grande oportunidade por estar em um preço muito baixo, beleza, rapaziada? Como que a gente integra a Grok, tá, ao Typebot, mas para que ela seja uma ferramenta de resposta inteligente, beleza? O que vai acontecer aqui, rapaziada? Primeiro, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Deixa eu dar um zoom. Então vai acontecer assim, olha. Aqui, tá? Eu coloquei, primeiramente, tá? Quando você começar esse chat, vai ter uma variável que eu coloquei aqui, tá? Então eu puxei uma condição de variável e coloquei aqui, tá? Dentro dessa condição de variável, tá? A gente criou aqui uma variável chamada diálogo, tá? Chamado diálogo. E eu coloquei o valor dela aqui como empty, né? Ou seja, como vazio, né? Como reset, ou seja, toda vez que algum lead iniciar esse bot aqui, tá? Eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, reseta as informações, ou seja, não deixe nenhuma resquício de informação iniciar com esse bot. Por que isso, tá? Se você está com vários, tá com esse fluxo aqui rodando, né, tráfego para ele, tem vários usuários caindo dentro desse fluxo, tá? Isso aqui é para evitar que, quando alguém iniciar o bot, tá, evite da inteligência artificial, como a gente está salvando um diálogo aqui, informações dentro de uma variável, a gente está falando assim para ele, olha, não traga informação de nenhum outro ID, de nenhuma outra sessão, de nenhum outro usuário para dentro desse, tá? Então, quando você iniciar, apaga tudo, para que a gente certifique-se de que esse bot está começando zerado, sem informação nenhuma. A partir da primeira resposta que ele vai começar a gerar ali o seu contexto, beleza? Então é para isso que serve essa variável. Em seguida, rapaziada, eu coloquei duas variáveis aqui que são importantes. Eu criei uma regra de organização aqui na Grok, tá? Eu criei uma regra de organização. Vocês podem usar essa aqui, eu que criei essa regra, tá? Para a gente poder ter um melhor entendimento dentro da ferramenta, dentro da API. Como isso aqui a gente está integrando via webhook, então a gente precisa organizar as informações para que a gente não fique perdido e até para que vocês que estão aí do outro lado entendam também o que eu estou querendo dizer, tá? Vamos lá. O que eu criei aqui, rapaziada? Eu criei duas variáveis, tá? Uma variável que é o prompt do sistema e outra variável prompt do usuário, beleza? O prompt do sistema, ela está dentro da variável prompt_system, tá? O que é o prompt do usuário? Aqui, como exemplo, eu estou usando a construtora tenda, tá? E o prompt do sistema é isso aqui, tá? É todas essas informações. Começando pelo parâmetro que eu quero, né, que meu bot, que a minha inteligência se baseie, parâmetro de comportamento. Então assim, olha, você é uma secretária inteligente, não quero que você responda perguntas que não estejam relacionadas à consultora tenda, ou seja, tudo que está relacionado, tudo que não estiver relacionado à tenda, cara, você ignora, tá? Faça uma pergunta novamente, faça para a pessoa fazer uma nova pergunta, porque você é uma assistente da tenda, tá? Então, esse primeiro momento, essa primeira parte aqui do prompt é isso, tá? Para ela entender que ela é uma especialista em imóveis da construtora tenda. E logo abaixo eu coloquei as informações que eu quero que ela se balize, tá? Da construtora tenda. Ela vai buscar informações
sim, da internet, mas ela vai tentar ficar dentro disso aqui que eu coloquei para ela, tá? Que são informações da própria construtora Tenda aí, tá? São dados da construtora Tenda. Então isso aqui é o prompt do sistema, ou seja, eu estou dizendo ao meu sistema, à minha inteligência artificial, para que ela siga esse parâmetro de informação aqui, tá? Ponto. E aí eu criei também o prompt do usuário. O que é o prompt do usuário? O prompt do usuário é como se esse texto aqui, ele viesse logo após a pergunta do usuário. Como se fosse não. Esse texto aqui vai vir logo após a pergunta do usuário. Então, é como se o usuário, não é mais eu como criador da ferramenta, criador da aplicação, não é mais eu falando para o bot, tá? Para minha inteligência artificial. É o próprio usuário chegando e falando assim, por exemplo, olha, eu quero um apartamento de R$1 milhão. Ponto. Responda em português do Brasil. Me dê respostas com no máximo 300 caracteres. Use Markdown se necessário. Ao dar respostas com parágrafo, pule uma linha. Então é o usuário entregando essa informação para a inteligência artificial, para que quando ela responder a pergunta dele, entregue dentro desse formato aqui, beleza? Então é basicamente isso, tá? Vamos lá, bora. Então essas duas variáveis, elas são fundamentais. Coloquei variáveis também aqui do WhatsApp, o Remote ID e o Post Name, tá? Isso aqui você vai poder utilizar esse bot aqui dentro do WhatsApp também. É só integrar ele ao WhatsApp, não vou mostrar aqui para a aula não ficar longa, tá? Mas dentro da comunidade a gente tem módulos de como você integra o Typebot ao WhatsApp, tá? Inclusive, se você não tem o Typebot e quer ter a sua estrutura própria, tem aula aqui no canal também de forma totalmente gratuita. Vou deixar o card passando aqui para você instalar o Typebot na sua estrutura sem ter que me pagar nada. Eu disponibilizo os documentos, tudo de forma permanente, não é 24 horas. Tá lá na descrição do grupo do WhatsApp os arquivos para você instalar o Typebot na sua estrutura, beleza? Então, cara, vai lá, instala o Typebot que você vai conseguir rodar esse fluxo aqui dentro da sua própria estrutura também, tá? Então vamos lá. Pode rodar também no WhatsApp isso aqui, tá? Sem nenhum problema. Coloquei duas variáveis aqui de saudação, tá? Uma variável, o Happy Day, que eu chamo de Happy Day, é uma variável aí de saudação padrão, e uma variável de despedida, tá? Que é uma variação do código aqui de saudação, tá? Para a gente poder se despedir, eu coloquei ela aqui, ó, variável de despedida bem aqui, tá vendo? Se precisar de mais alguma coisa, estarei por aqui. Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima noite. Então essa variável de despedida é para isso, tá? E a variável de Happy Day, eu coloquei ela no início aqui, que ela fala assim, ó, como está sendo o seu dia? É uma pergunta. Como está sendo a sua manhã, tá? Então, basicamente isso. Não é necessária essa variável para que isso tudo aqui funcione, tá? Isso aqui é mais um bônus, um adicional que eu coloquei para vocês. Muita gente estava me pedindo essa variável do tempo aqui. Estou disponibilizando agora. Se você está inscrito, se você está no grupo, essa é a sua chance de baixar esse fluxo todo com, além da integração, também essas variáveis aqui. Beleza? Ponto, rapaziada. Agora, o que vai acontecer aqui, tá? Coloquei o texto aqui de pergunta para ele fazer a pergunta, né, relacionada à consultora Tenda, e coloquei um bloco de pergunta, tá? Um input de pergunta. Nesse input de pergunta, criei uma variável de pergunta, tá? Porque toda a pergunta do nosso usuário, ela vai ter que ser depositada dentro dessa variável, porque a gente vai jogar essa variável de pergunta dentro da nossa API, para o Grok responder ela, tá? Então, basicamente é isso. Aí eu coloquei aqui uma regex, uma condicional, que se a pessoa digitar a palavra corretor, ela vai para esse texto aqui, tá? Depois a gente vai ver isso aqui. Dentro da comunidade eu já exploro isso aqui o tempo todo, então quem é aluno lá já sabe como isso aqui funciona, tá? Então aqui você pode mudar essa informação de regex aqui também se você quiser, mas aqui está como padrão corretor. Então se a pessoa digitar a palavra corretor, aqui ó, deixa eu aumentar aqui ó, corretor está dentro desse regex. Quando a pessoa digitar corretor dentro do chat lá, ao invés da inteligência artificial responder, ele vai ser encaminhado para um fluxo aqui, tá? Que no caso eu peço para ele dar o telefone, se ele quer o telefone de um corretor credenciado, é só ele digitar a palavra corretor que eu vou entregar um número para a pessoa, tá? E o bot vai ser encerrado, tá bom? Vamos lá. Agora, o que realmente interessa para a gente aqui é o seguinte, aqui a gente está com a API da Grok, então depois da pergunta ele vai caminhar
aqui para Grok, tá? Para gerar toda a resposta. Então vamos abrir aqui, tá? Na aula anterior eu já ensinei vocês a fazerem isso. Se vocês não sabem como integrar Grok, tá? Essa aula não é para integrar Grok, mas sim para configurar o chat de forma contextualizada. A integração a gente fez também na aula anterior, vou deixar o card aqui. Também tem a playlist, tá? de inteligência artificial que está aqui no canal, você pode acessar ela. Tem a aula anterior como ensino como você integra a Grok no Typebot, tá? Muito simples, muito fácil. Então, você já com a sua Grok integrada, tá? Aqui é o seguinte, tá? Em Body, eu coloquei um adicional aqui. Lá na aula anterior a gente pegou o padrão, né? O parâmetro padrão lá da documentação e colocou aqui. Aqui eu criei mais um parâmetro, tá? Ou seja, mais um role, na verdade, que é a função, além do system, tá? Que eu já tinha colocado como padrão. Eu coloquei mais outro aqui chamado user, tá? Então tem duas funções aqui, tá? Em system, tá, rapaziada? O conteúdo de system é justamente o prompt system, que é esse prompt aqui, ó. Esse prompt aqui, tá? Ó, você é uma secretária tal e todas as informações sobre a tenda, ela tá aqui no nosso conteúdo do nosso sistema, ou seja, é a informação que eu estou entregando para o meu sistema para ela se balizar dentro disso aqui, tá? E ao lado eu coloquei a seguinte informação adicional, botei assim, ó, use essas informações como contexto da conversa. Então dentro desse parâmetro do sistema, eu criei também uma variável chamada diálogo, eu inseri a variável que eu tinha criado chamado diálogo, para dizer o seguinte, tudo que tiver dentro de diálogo, tá? Dentro dessa variável aqui, você use como contexto da conversa, tá? Então a gente vai captar a pergunta e a resposta da pessoa dentro dessa variável. Vou mostrar para vocês como logo. Todas as perguntas e respostas vai ficar armazenado dentro dessa variável aqui. Então ele vai saber, vai entender que toda a conversa ela precisa, né, buscar informações também, além do nosso prompt do sistema, também aqui na nossa variável de diálogo, tá? E abaixo eu coloquei a função de user, que é propriamente o usuário perguntando. Então aqui ele vai capturar a pergunta do usuário, tá? Fala assim, olha, quero um apartamento de R$1 milhão, você tem algumas opções? Essa é a pergunta do usuário. Em seguida, essa pergunta, o prompt do user, como eu mostrei para vocês. Então essas informações aqui do prompt do usuário, ó, responda em português, use Markdown que é necessário, e blá, 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 ela vai seguir logo a pergunta do lead, tá? Dessa forma, fica um comando, um prompt, tá? Uma integração muito organizada, vocês estão vendo aqui, de como o sistema se parametriza e de como o usuário pergunta, tá? Para a nossa inteligência artificial. De modo que esse prompt use aqui, ele vai ficar oculto, tá? O usuário não vai ver esse prompt, tá? Só a pergunta dele que vai aparecer no chat. O prompt não, o prompt vai ficar oculto, só a Grok que vai entender isso aqui, tá bom? Então é isso, rapaziada. Aqui está configurado, tá? Aí tem a variável de resposta aqui que está criado, né? Vocês já sabem, já mostrei isso para vocês na aula anterior, que é preciso criar essa variável aqui de resposta dentro desse conteúdo aqui, tá? Beleza? Pronto, rapaziada. Daí a gente vai com o bloco de resposta e onde a mágica realmente vai acontecer está aqui, ó. Dentro do nosso script de histórico, tá? Isso aqui é o histórico do diálogo, tá? Vocês lembram que eu criei uma variável chamada diálogo, né? Tudo que está dentro de pergunta, tudo que está dentro de resposta dessas duas variáveis, todas essas informações dentro dessa variável de diálogo. Por quê? Tá? Porque aqui na Grok, na API, eu ordenei a ela, eu falo, olha, use essas informações como contexto da conversa. Tudo que tiver em diálogo tem que ser o contexto da conversa. Então, tá se conectando uma coisa com a outra, beleza, rapaziada? Basicamente isso, tá? Não tem mais o que falar. Aqui, certifique-se, tá? De deixar o Execute on Client desabilitado. Por padrão, quando você coloca o script, ele vem já com um padrão habilitado isso aqui, ó. Então você tem que desabilitar isso aqui, beleza? E é isso, rapaziada. Então esse fluxo aqui eu vou deixar disponível só para quem está no grupo e só 24 horas após a publicação
desse vídeo. Beleza, rapaziada? Então, vamos ver isso aqui acontecer na prática. Olha, eu vou publicar isso aqui, vou compartilhar, copiar isso aqui, tá? Eu vou vir aqui agora, vou colar aqui e a gente vai ver esse fluxo acontecendo. Ó, faço uma pergunta. Tenho R$1 milhão. Tem algumas, vou botar assim, ó, pode me mostrar algumas opções de apartamento com esse orçamento? Aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Vamos lá. Agora que vai responder, olha lá, com um orçamento de R$1 milhão, você tem várias opções de apartamentos na tenda. Recomendamos consultar nossa loja virtual. Caso queira, nossa equipe de corretores credenciados, digite o corretor para receber contato. Eu não me agradei com essa resposta, eu quero opções aqui na minha tela. Por favor, me mostre alguns empreendimentos disponíveis nessa faixa de preço mencionado em São Paulo. Então aqui já tem que começar a responder no contexto, né? Pedir para que ele use a faixa de preço que eu inseri aqui, ó. Ó, apartamentos em São Paulo com orçamento de R$1 milhão, rapaziada, olha só. Tá vendo? R$1 milhão. Então eu entreguei para ele essa pergunta aqui, ele me respondeu aqui, ó, R$1 milhão. E eu peguei uma pergunta e botei dentro dessa faixa de preço mencionado. E ele me entregou. Apartamentos em São Paulo com orçamento de R$1 milhão. Condomínio Vida Nova, Residencial Jardim, Condomínio Rio Preto. Vou perguntar assim para ele, ó. Qual dessas opções você me recomendaria? Ver se ele vai me dar alguma sugestão, ó. Recomendo o Condomínio Vida Nova. Então, ele já puxou, ele entendeu o que eu estava querendo dizer, que eu perguntei relacionado a essa resposta que ele havia me dado, tá? Então, olha, recomendo Vida Nova, que é aqui, ó, Vida Nova. Então, vocês já podem ver que o nosso chat está contextualizado, tá? Olha, ele oferece uma ótima localização em Mooca, apartamento de 2 quartos em 64. É uma ótima opção para quem procura conforto e qualidade em São Paulo, tá? Vocês querem ver? Olha, se eu fizer isso assim, fizer isso aqui, essa pergunta assim, ó. Quantas perguntas eu fiz a você até agora? Ó, ver se ele vai me responder de forma certa. 4 perguntas, ó. 1, 2, 3, 4 com essa última aqui. Você fez 4 perguntas até agora. Então ele já entendeu, né? Ó. E agora? Quantas perguntas? 5 perguntas até agora. E agora? Quantas perguntas? 6 perguntas até agora, tá? Então, ele está entendendo, tá? Desde o início, a nossa conversa, rapaziada. Então, basicamente, tá? A gente tem aqui um chat inteligente, contextualizado, com histórico, um diálogo com a Grok. Totalmente gratuito, sem você ter que botar nenhum cartão de crédito dentro da sua conta da Grok, nem depositar nenhum valor, tá? No OpenAI você precisa de $5, aqui você precisa de $0, tá bom? Uma inteligência extremamente rápida, muito mais rápida, quase 20 vezes, como falei, que o ChatGPT, tá? E com uma inteligência equivalente e até superior, como eu estou falando para vocês, pelos testes que eu já fiz aqui, mais inteligente do que o 3.5 Turbo, tá? Então, rapaziada, cai em fundo, esse é um conteúdo premium, tá? Nenhum lugar você vai encontrar essa informação aí, beleza? E aí você pode utilizar, tá? Sem ter que precisar pagar nada, tá? Uma informação interessante, tá? Aqui, olha, eu coloquei o Markdown aqui para vocês, olha, deixa eu botar aqui, só como bônus aqui para explicar o que é Markdown, né? Acho que tá aqui no prompt, ó. Use Markdown se necessário, está no prompt de uso. O que é o Markdown? O Markdown é isso aqui, rapaziada. Ó. Ele entrega, tá? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo esses asteriscos aqui, olha? Apartamento de São Paulo, então ele botou 2 asteriscos no final e no início.
ele colocou bullet points, tá? Colocou negrito aqui na resposta, tá vendo? Ó? Começou com negrito também, aqui, ó, botou uma exclamaçãozinha no primeiro tópico. Então, Markdown é isso. Dependendo da resposta, tá? Se a resposta for muito longa, o comando que eu botei ali para ele não passar muito de 300 caracteres, quando a resposta é muito longa, tem mais de 500 caracteres, por exemplo, ele entrega até emojis, tá? Ele bota emojis ali de acordo com a resposta. Isso é muito top. Então, esse prompt aqui é mais um bônus que eu estou entregando para vocês. Use Markdown se necessário. Beleza? Rapaziada, muito obrigado pelos 1000 inscritos. Esse é o conteúdo aí de valor que eu estou entregando para você que já está aqui no canal, que está no grupo e está me acompanhando desde o início, beleza? Então, espero que essa aula tenha ajudado vocês e vai ajudar vocês. Se vocês querem conteúdo mais denso ainda, acesse aí a minha comunidade do meu Typebot Milionário. Lá eu integro a Grok ao Flowise, tá? Se você não sabe o que é o Flowise, Flowise é uma ferramenta que potencializa o uso da inteligência artificial, onde você pode criar sua própria assistente de IA, tá? Você pode criar sua própria inteligência artificial e eu uso a Grok lá no Flowise, tá? Então, cara, ela funciona muito bem lá, já estou usando já há algum tempo e eu tenho um módulo só de Flowise ensinando você a utilizar também a Grok lá, tá? Dentro da comunidade, tá? A gente tem de inteligência artificial pelo menos pouco mais aí de 5 horas de conteúdo. São 2 módulos com mais de 5 horas de conteúdo de como você usa inteligência artificial no Typebot e no Flowise, tá? Então é um baita de um conhecimento por um preço ridículo que está nesse exato momento, beleza? Maiores informações, pode me chamar no WhatsApp, tá? Meu WhatsApp tá como administrador no grupo aqui do WhatsApp, no grupo gratuito, tá? Tiver DDD 24, pode me chamar, que você vai falar comigo e aí eu tiro as suas dúvidas sobre o que já tem na comunidade para que você possa entrar, beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!